Bom, todos vocês sabem que hoje nós temos 6 continentes: América, Ásia, Europa, África, Oceania e Antártida. Aliás, essa inserção da Antártida aconteceu no século XX, recente, tá? Vale lembrar que nem sempre o mundo foi dividido assim. Se nós voltarmos a bilhões de anos, a gente vai ver que, na verdade, os continentes não existiam. Nós tínhamos um único continente chamado de Pangeia. Há 4,5 bilhões de anos, nós tivemos os movimentos das placas tectônicas e esse movimento das placas tectônicas vai, aos poucos, desmembrar esse único continente chamado de Pangeia, formando os 6 continentes que nós temos hoje. Vale lembrar que o Brasil está no continente americano, tá? E a América é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Vale lembrar também que o Brasil, além de estar na América e na América do Sul, se inclui também na América Latina. Ô minha gente, a América Latina é a junção da América Central com a América do Sul. Para vocês se situarem, a gente vai falar um pouquinho rapidinho de algumas características desses continentes. Vamos começar pela Ásia. A Ásia é o maior continente em território, não só em território, mas também em população. Para você ter uma ideia, aproximadamente 50% da população do mundo está no continente asiático, sendo a China o continente mais populoso. Véi, que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? O território da Ásia é tão extenso que o continente tem aproximadamente 11 fusos horários, tá? Então, isso para você ter uma ideia da dimensão. Hoje nós temos no mundo pouco mais de 8 bilhões de pessoas. Dessas 8 bilhões, mais de 4 bilhões estão na Ásia. Um outro continente que é muito importante é o continente africano. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas devido à colonização e ao fato de que os portugueses trouxeram escravos da África, você tem ainda hoje na África países como Angola e Moçambique que falam a língua portuguesa. Começou a colheita de laranja e tangerina nas fazendas de Menongue. A Direção da Agricultura no Quanto Cubango diz que a colheita até agora está a superar as expectativas. A África é o nosso continente mãe. Os historiadores, arqueólogos, estudando as datações dos fósseis, descobriram que os primeiros ancestrais do ser humano, do Homo sapiens, vieram da África, tá? Então é muito provável que o primeiro ser humano tenha vindo da África e depois esse ser humano vai se espalhando pelos demais continentes, tá? Então é a mãe África. Além de Ásia e África, nós temos também a América. A América, onde está o Brasil. Como eu disse para vocês, o Brasil se insere na América do Sul e também no conceito de América Latina. A América tem aproximadamente 36 países e, importante, em extensão vertical, a América é o maior país. E olha que interessante, como nós temos o continente americano de norte a sul do planeta, o continente americano é onde nós temos todos os tipos de clima. E por conta disso, nós temos a maior biodiversidade do mundo na América. Aliás, falando em biodiversidade, né? América, América do Sul, Brasil, Amazônia. Na Amazônia é onde a gente tem uma das maiores biodiversidades de todo o planeta.
Bom, aí nós temos o continente que é a Antártida, tá? A Antártida é um continente muito frio. Para você ter uma ideia, nós temos temperaturas que chegam a menos 90 graus. E mais de 90% do território da Antártida é gelo. Então é um continente extremamente frio, praticamente inabitado. O menor de todos os continentes é a Oceania, tá? Vale dizer que a Austrália, que é o principal país da Oceania, ocupa aproximadamente 90% do território. E por fim, mas não menos importante, nós temos o continente europeu. Veja, o continente europeu, apesar de não ser um dos maiores continentes, tem aproximadamente 50 países. Ô minha gente, para vocês terem uma ideia, nós temos países na Europa que são do tamanho de estados brasileiros, tudo bem? Então veja, o continente europeu, também conhecido como Velho Mundo, por quê? Porque os europeus que colonizaram, por exemplo, a América, que era chamada de Novo Mundo, tá? É um continente importante, por exemplo, porque você vai ter a origem na Europa da maior parte das línguas faladas no mundo hoje. Então, o português, o espanhol, o inglês, o francês, o italiano, são línguas que têm origem no continente europeu, que apesar de ser um continente não muito grande, foi um continente que teve uma grande importância na história, tá? E aí nós precisamos lembrar que aqui, o continente americano e, portanto, o Brasil, nós fomos colonizados pelos europeus. Bom, gente, é isso. Esse foi um resumo do nosso estudo sobre continentes. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima! Todo dia é uma nova lição. A professorada te traz a informação. Com seu jeito único de ensinar, a história vem ganhando